Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao nosso Seguindo o Poder de Simplesmente Ser. E hoje vai ser forte, viu, gente? Vamos conversar com uma mulher que decidiu transformar a dor em propósito. E esse espaço é para te lembrar sempre que você é e quem você é. Eu tenho a honra de abrir esse espaço para uma mulher que não estará apenas aqui para uma conversa, mas para gerar impacto real na vida de quem nos assiste. Eu, neste momento, escolho que ela mesma se apresente, pois não quero limitar quem ela é pela minha percepção. A identidade dela precisa ser revelada por quem viveu, e o ser dela precisa ser contado pela própria voz. Venho fazendo diferente, abrindo espaço, honrando e reconhecendo. E com vocês, uma mulher mais que preciosa, Yara Pellegrini. Minha amiga, um prazer te receber aqui. Que alegria minha. E como eu tinha dito, né, ali há pouco, que é para você mesma, amiga, se apresentar. Porque quando o outro ser humano apresenta a outra pessoa, ela só vai querer apresentar pela ótica dela, né? E só quem sabe quem é você mesmo, o seu ser é você mesma. Então, se apresente, Yara. Quem eu sou? Eu só vou lhe dizer em 2 palavras. Eu sou desafios e eu sou vida. Glória a Deus. Sou isso. Vida. Porque é tanta coisa para falar. Quando você diz a palavra desafios e vida, eu já resumi tudo que eu sou nesse momento. 70 anos passados não são brincadeira. Menina, aí tá com essa cara de 50? Como é isso, hein? Que maravilha! Me conta como é isso aí pra ficar com essa carinha aí de 50. Ficar com essa cara de 50 é nunca deixar a menina de dentro que nasceu em você, deixar essa menina morrer. Deixa essa menina aqui dentro, sempre brincando com você. Isso é lindo, criando, né, coisas com você. Eu acho que é isso. É isso, né, amiga? Uhum. Bom, então, hoje o nosso podcast eu falei que vai ser muito forte, né? Porque tudo que já vivemos, até porque nós não nos conhecemos desde agora, né? Desde 2004 que nós nos conhecemos. E, assim, é o que eu tenho para falar mesmo. É uma alegria muito grande ter aqui você para transmitir essa parte sua, um pedaço da sua história. Porque um podcast não tem como contar toda a nossa história de vida, então não é dá um tempo. pedaço. Então, assim, você se apresentou aí com, como você falou, com 2 palavras, 2 né? palavras, desafios e vida. Mas você quer saber um pouquinho mais? Você falou da menina, Yara. Você falou da menina, né? Então, olhando para tudo que você viveu aí, quem foi essa menina? E quem é Yara hoje? Essa menina nasceu curiosa demais para o tempo dela e para o lugar dela. Porque eu sou uma menina rural. Eu sou nascida em Mascote e criada entre as fazendas do meu pai, do meu avô, dos amigos dos meus pais. E ali eu fui desenvolvendo, mas eu desenvolvi tanto. A curiosidade era tamanha que meu pai disse, não, essa menina não pode ficar por aqui. E mandou essa menina embora para Itapetinga. Fui para um centro maior estudar. E ali a menina não parou de ser curiosa. Ela continuou e aí ela foi descobrindo, se redescobrindo. E essa menina seguiu o mundo e ela está aqui na sua frente. Hoje, uma pedagoga com algumas pós-graduações dentro daquilo que eu penso sobre educação, e eu penso muito, eu sou uma educadora, graças a Deus, vivo esse tempo, depois de aposentada por um câncer, eu hoje dou aulas particulares na minha casa para 8 crianças, e nesse momento eu me descubro uma professora decepcionada com muita coisa na forma de ensinar, na forma de trocar saberes. Porque, na verdade, a gente não ensina nada a ninguém, a gente troca saberes.
E nessa minha condição, daquela menina que veio, aprendeu, se tornou professora e está exercitando tudo depois de aposentada, eu me sinto um pouco decepcionada. Uma história, né? Se você pudesse descrever em uma palavra que represente realmente sua essência, qual seria? Superação. Superação é a palavra que diz tudo. Superação. Superação. Forte, viu, minha amiga, isso? Porque foi muita coisa para superar. Muito forte isso aí, viu? Me diga uma coisa, vamos falar um pouquinho da sua infância ainda, né? E desses sonhos aí. Você disse que desde menina sonhava em escrever um livro. Você falou isso para mim no particular. Sim. E aí eu tô passando aqui para as pessoas. Quem era essa menina mesmo? Essa do sonho do livro? Essa menina que sonhava em escrever um livro, repetido, era uma menina muito curiosa. Eu venho de uma família de professores e tudo que aqui está eu devo ao meu pai. Meu pai, quando eu fui para a escola a primeira vez, eu já fui no primeiro ano, eu já sabia ler, já sabia escrever, assim, com 6, 7 anos. Porque o principal meu pai ensinou em casa. Daquela forminha bem antiga, meu pai é um italianão bem inteligente, bem querendo fazer tudo da melhor forma possível. Casou com uma índia linda e maravilhosa, e aí você vê, né, o encontro das duas culturas, o italiano com a indígena brasileira. E nascemos 9 filhos e eu sou a primeira. E em sendo a primeira, eu queria ser a primeira em tudo. Então, na escola, eu argimentava a turma para mais perto de mim, e aí, de repente, não dava, porque o grupo ficava tão grande, aí eu disse, não, vamos começar a dividir. Eu tenho um pouco para dar a todos, mas vamos com calma. E assim foi. A menina foi crescendo, foi querendo ser mais e mais sabida, entre aspas, conhecer coisas novas. E aí o que fez o meu pai? Como ele lia jornais e revistas da época, e ele me via muito curiosa, e eu falava para ele, meu pai, eu gosto muito de ler, eu quero aprender mais. Aí o que é que meu pai fazia? Meu pai fez assinatura de revistas e jornais para mim. Então eu, uma menina de 13, 14 anos, eu já tinha assinatura da revista. Não dê risada, por favor. Revista Manchete, Revista Cruzeiro, Jornal da Bahia. Eram essas coisas que eu lia quando eu era uma garota. Era isso que você fazia. Era. Você prestou bem atenção no que você acabou de responder quando você disse assim, por eu ser a primeira, eu queria ser primeira em tudo. Sim. E aí eu vou te fazer essa pergunta agora. Em que momento da sua vida você sentiu que se desconectou dessa menina? Eu nunca me desconectei dessa menina, não. Não? Nunca, nunca. Essa menina vive dentro de mim porque tem muitas coisas que essa menina queria fazer e essa menina não fez. Por exemplo, eu queria aprender a tocar piano. Mas eu não tinha como. Nos lugares que eu andei, a época que eu vivi menina. Aí, então, quando eu tive a minha primeira filha, eu matriculei aqui em Itabuna numa escola de piano. A minha filha, sabiamente, ousadamente, chegou para mim e disse, não, mãe, eu não vou aprender a tocar piano, não. Porque você quer tocar piano, aí você está me colocando no seu lugar. Você quer que eu aprenda para quando você ficar velhinha, eu ficar tocando piano para você? Eu tive que rir, tive que achar graça. E é bem desse modelo. As coisas são por aí. Eu tive um professor na pós-graduação em psicopedagogia, que o professor dizia que os adultos de hoje, que os pais é que fazem os filhos serem aquilo que eles são. Os desejos dos pais são retratados nos seus filhos, porque eles não conseguiram, aí eles querem repassar aquilo para os seus filhos. E eu achei isso assim muito, muito sério. Gervásio Araújo, e isso um psiquiatra. Isso é sensacional. Por quê?
Porque eu ia te falar justamente sobre isso mesmo. Quando a gente fala aqui, ó, o meu podcast é justamente... Nós precisamos ser, mas ser nós mesmos. A partir do momento que você queria colocar sua filha, por mais que isso pareça ser genuinamente bom, no fundo, estamos colocando nossa expectativa no em outro. outra pessoa. O quanto o mundo, Yara, as crenças e as vozes externas, de alguma forma silenciaram esse sonho seu do livro? Do livro? É. Do meu primeiro livro. Isso. De todas as formas. Psicológica, financeira, emocional. Só não a intelectual, porque o meu intelecto está dentro de mim. O que eu quero fazer, o que eu quero dizer está dentro de mim. Eu, graças a Deus, passei por bons professores, vamos dizer, apesar de serem públicas, boas escolas, porque a escola pública de 60 anos atrás você não compara com a de hoje. Então, eu creio que foi por aí o caminho, entendeu? Eu recebi isso tudo oferecido pelo que o nosso país, pelo que a governança do nosso país oferecia. A escola pública de antigamente era uma escola que se respeitava, era uma escola que se preocupava com os seus alunos. Sim. Mas a escola de hoje, infelizmente, é decepcionante. Eu falo isso sem medo de ser feliz. O que você falou agora é verdade, né? O que a gente aprende, o nosso conhecimento nunca vai. A gente vai até poder repassar o que a gente sabe para outras pessoas. Sim. Mas aquilo nosso, ninguém nunca vai ter mais sua criatividade, como você falou. Nunca. Minha amiga, na nossa conversa, antes de gravar, você falou muitas coisas. E você me disse que você passou por experiências extremamente marcantes. Aborto contra sua vontade, traumas, abandono. Em qual momento você sentiu que poderia não suportar? Vamos falar de amor, então. É quando eu reconheci que todo o caminho, ele tem mão dupla. Vai e volta. Quando eu reconheci que o amor caminhava somente em uma mão. Aí eu disse, não dá mais. Tem que parar, tem que ressignificar o que eu sinto, por quem eu sinto e se eu poderei sentir de novo. Então, foi nesse momento. Você entende que é nessa hora que entra justamente tudo que meu podcast traz, que é simplesmente ser. Sim. Ser real, ser de verdade. A gente iniciou aqui eu te mostrando, né? Que muitas vezes o que é que o ser humano faz a vida toda? Colocam as máscaras. Exatamente. E a gente vive só para o outro, pelo outro. Sim. Uma fala sua lá atrás, você falou assim, eu queria ser primeira em tudo porque eu era a primeira. E isso faz com que as pessoas digam, precisa ser forte, precisa, né, ser essa... Não precisa ser o tempo todo o que o outro pensa de nós. Nós precisamos ser nós, só nós. A partir desse momento, realmente, a pessoa nos respeita, as pessoas, ela vê quem somos. E aí, com isso, a vida da gente segue. Só um pouquinho. Na Sim. questão, ser a primeira em tudo, tem muito a ver com a questão do outro. Eu queria ser a primeira em tudo para ajudar aquelas pessoas que eu pensava que sabiam menos que eu. Eu tinha muitos irmãos. Eu sou a primeira de 9 irmãos. Então, de uma certa forma, eu sou um pouco mãe de cada um deles. Porque nos momentos mais difíceis
que eu percebia que eu tinha uma mãe sábia. Minha mãe é sábia vamos dizer, da sabedoria grega. Sábia porque é sábia, mas não por aprendizado. Que minha mãe foi aprender a ler. Depois, acho que ela teve os filhos, que meu pai começou a ensinar. E mesmo sem esse saber, sem ser letrada, a minha mãe fazia os seus filhos fazerem todas as atividades escolares. Porque ela falava com seriedade, pegue seu caderno, pegue seu lápis, sente e faça a lição da escola. E anos e anos passados, depois de eu tentar ser filósofa, depois de eu tentar ser psicóloga, eu me tornei uma pedagoga. E o meu TCC eu ia endereçar à minha mãe, porque quando eu não fiz aqui, eu fiz numa faculdade no Recôncavo, e quando eu cheguei aqui, eu encontrei minha mãe um dia. Mãe, você vai para onde? Se arrumou toda e saiu com uns livros, assim, tipo uma estudante. Mamãe, você vai para onde? Minha mãe com quase 80 anos. Eu vou para a escola. Mas como assim, mãe, você vai para a escola? Eu estou aprendendo a ler, minha filha. Eu já aprendi, eu já escrevi. Eu vou agora para o 3º ano. Eu parei e disse, Senhor, eu não sei nada. É lindo demais isso. É lindo. E realmente, a pessoa ser sábia não significa ser letrada. Ser letrada, mas ela já era, né? Ela já era. Quais experiências, Yara, te ensinaram sobre você mesma? Aprender o significado de respeito, dignidade e perdão. Sim. Quando eu aprendi essas 3 palavras, o significado dessas 3 palavras, eu estou pronta para seguir a vida. Lindo isso, viu? Porque nós sabemos, né, hoje em dia, a própria ciência está ensinando isso aí, que realmente o perdão, ela livra qualquer ser humano de tudo que tem de pior nela. O que nos livra de maldade, de tudo, de pensamento, como eu conversei aqui antes com você, de murmurar, de reclamar. Quando nós perdoamos a nós mesmos e perdoamos o próximo, nossa vida realmente tem uma liberdade, uma cor diferente, algo diferente que nos impulsiona a viver sobre o perdão, muito melhor. Sobre o perdão. Quando eu comecei a exercitar minha fé no lugar que eu escolhi, eu olhava bem para dentro de mim e eu lhe dizia, meu Deus, como vai ser para eu perdoar as pessoas que me machucaram ao longo da minha vida? Porque muitas marcas, aí eu vou aproveitar esse coisinha que está aqui na minha mão, ponte agudo, marcas que doem na minha carne, como agulhas entrando nela. Então, eu tenho essas marcas. E aí eu dizia, meu Deus, como que eu vou perdoar as pessoas que me fizeram essas marcas? Depois de muito pensar, de muito consultar a Bíblia e outros livros, eu percebi que o perdão começa quando você se perdoa. Exatamente. Então, quando você se perdoa, aí você aprende a perdoar o outro. E aí eu fui sucessivamente perdoando pessoas que ao longo de 70 anos são muitas pessoas que passam por você. Nem todas vão fazer você sorrir. Mas tem uma pessoa que eu achava que eu nunca ia perdoar essa pessoa. E essa semana eu escrevi um texto para essa pessoa. É para o meu outro livro que já está no forninho. E o nome dele é As Dores que Ninguém Vê. Nossa! As Dores que Ninguém Vê. Deve ser fantástico. E eu fiz um texto para essa pessoa. Que essa pessoa, agora, porque eu falo com Deus, Deus fala comigo, que essa pessoa já esteja sendo perdoada. Porque eu falei, não. Dentre todas, essa é a pessoa que mais merece ser perdoada. E dentro de mim já está perdoado. Que bom isso. Que maravilha, viu?
Amiga, a gente conversou também sobre algumas coisas de crenças machistas, né? Você falou sobre. Em que momento você percebeu que estava vivendo uma vida que não era verdadeiramente sua? Quando eu fazia coisas que me invadiam profundamente. Quando eu fazia coisas que invadiam a essência do meu ser. Tipo assim, coisas que você realmente não quer fazer, como um aborto. A criança estava ali, estava gerando. Você sabia que não estava na hora, que talvez estivesse errado. Mas aí, quem sou eu para dizer, está na hora ou não de continuar gerando uma vida? Quem sabe a hora é Deus. Muito forte isso, minha amiga, muita dor. Quem sabe a hora é Deus. E eu fui obrigada a retirar, a interromper 2 vidas dentro de mim. E aí eu volto pro perdão. Eu ainda busco me perdoar dessas 2 perdas. Porque foram 2 perdas que eu tive. Foram 2 filhos que eu não vi o sorriso, eu não ouvi o choro, eu não dei o meu peito para mamar. Então... E isso tem a ver sobre a crença machista? Tem. Tem porque... Quando diz assim, você foi obrigada a fazer o aborto, quem que obrigou? Quem que obrigou? Então... Amiga, houve um momento de virada, um momento em que você decidiu não dá mais para viver assim. Foi isso? Foi esse momento de virada? Foi isso que você fez em sua vida? E disse, não dá mais para viver dessa forma e pronto? Não. Depois disso ainda aconteceram muitas coisas na minha vida que gerou um sentimento de revolta. Aí eu já tinha parido os meus 3 filhos, meus filhos já estavam crescidos, e eu sentia dentro de mim uma revolta, porque eu não tinha até ali feito nada de verdadeiro para mim. Aí eu vou ser um pouco egoísta e pedir perdão a eles. Para mim, não, porque meus filhos não eram para mim. Meus filhos eram para a vida. Mas eu não pude fazer muitas coisas por eles, porque eu estava tão e tão machucada, que eu comecei a ter pensamentos negativos. Pensamentos, eu vou te dizer, pensamentos negros, que me faziam muito mal. E talvez aí tenha sido o momento em que eu sinto culpa na criação dos meus filhos. Porque eu não dei para os meus filhos tudo que eles mereciam ter. Eles hoje dizem para mim, não, mãe, você é a melhor mãe do mundo. Você não. Eu tenho certeza que eu não sou. E muita coisa eu deixei de dar para eles por causa do sofrimento que eu vivia. Você falou agora que os filhos, para mim não, né? Você falou que os filhos são para a vida. Para a vida. Mas tem muitas pessoas até que hoje me perguntam sobre isso, tá? E eu falo com muita clareza. E se tem uma coisa que eu falo na minha vida hoje, assim, com muito amor, com muita verdade, é que minha vida hoje é pautada realmente, e foi como eu te mostrei há pouco, né? Debaixo da obediência e intimidade dele. Sim. Eu falava isso lá atrás, Yara. Meus filhos são do mundo. Só que eles não são do mundo. Nós, mães, e mães que estão aí me vendo, né? Eu tenho certeza que elas vão entender o que eu estou falando. Quando nós temos nossos filhos e entregamos e falamos que nossos filhos, eles são do Senhor. Primeiro do eles Senhor. São de Deus. Aí sim, realmente é um caminho. Porque eu falava muito isso. E quando nós, mãe mesmo, pais, falamos isso mesmo para os nossos filhos do mundo, ele vai ser o que tiver de ser. A gente não faz o que eu te falei mais cedo. Mas eu tenho um adendo. Sim. Em cima disso aí.
Quando eu digo assim, meus filhos são do mundo, é porque eu não posso dizer os filhos são meus. Essa caneca você me deu, ela é minha. Eu vou levar para minha casa, guardar num lugarzinho especial, usar no dia que eu quiser e olhar para ela e dizer, nossa, foi Lu que me deu. E guardar com muito carinho. Filho, você não pode fazer isso. Nossa, ai, meu filho é tão lindo, meu filho é meu. Não, não é meu. Meu filho, eu estou criando ele para a vida. Como assim? O que é que você está fazendo criando esse menino para a vida? Ensinando para ele somente coisas positivas, de preferência, mas nem sempre ele vai pegar as coisas positivas que você está mostrando para ele. Porque, biblicamente, Deus não nos dá os filhos. Deus nos empresta. Isso, ele nos como presenteia. Grandiosos presentes. Isso. Que você vai ter muito cuidado, embalar no melhor papel, dar o laço mais bonito que você puder, assim, tipo, romantizando a coisa. É por aí. Deus dá o filho para você cuidar. Porque um dia Deus vai pegar de volta e vai ver o que você fez com aquele presente que ele deu. Se você cuidou bem ou se você não cuidou. Exatamente. A questão a coisa, essa. É isso mesmo. Não, mas você está correta. A questão é o posicionamento, né? Nós pais, precisamos sim amar, mas também a gente precisa colocar eles nos lugares corretos e certos deles. Exatamente. E realmente Deus nos presenteia, nos dá essa dádiva e essa graça de poder passar por nós mesmo. E a gente tem que criar eles aqui. Só que quando se tem uma coisa também que eu aprendi muito, é o poder das nossas palavras. A força que isso tem. Então, nossa profecia, o que a gente fala, a nossa língua tem um poder muito grande. Sim. Isso tá lá, né? Tem na Bíblia falando sobre isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz. Então, por isso que eu falei, né? Um pouquinho aí sobre isso. Minha amiga, você falou aqui na nossa conversa, né? Antes de começar aqui nossas perguntas, que você teve encefalite, né? E como foi enfrentar uma encefalite viral e ficar 13 dias em coma? Você teve alguma experiência espiritual ou alguma percepção, assim, de vida após isso? Foi uma experiência bem dolorosa. Eu nunca na minha vida... Eu sempre fui uma pessoa muito agitada. E ser agitada e ser estressada estão muito perto. Muito perto. São duas coisas muito perto uma da outra. Quando você é agitada, você perde o fio da meada mais rapidamente. E se você perde o fio da meada, você se estressa. E aí, o que é que acontece com a encefalite? Encefalite é uma doença do estresse. Aí quando eu vou fazer as minhas palestras para as mulheres na igreja, aí, não, mas eu não sou estressada, eu não tenho isso comigo. Não, gente, estresse é uma coisa tão... Não é uma coisa simbólica, é uma coisa tão presente em você como é aqui o meu restinho de cabelo. Você, quando fica estressada, você não pode jogar fora a raiva que você está sentindo naquele momento, a dor de ter perdido aquelas 2 crianças que eu não pude gerar, o que me consola de não ter parido esses 2 filhos é que depois eu pari mais 2. E são os 3 que eu tenho hoje, são as joias preciosas do meu tesouro. É nessa hora aí que eu falo, Jesus, você me perdoou, porque o Senhor me deu depois outras joias. Então, a questão do estresse, eu fui acumulando, desde menina, quando acontece... hoje as pessoas estão falando muito e demasiado, e eu fico escutando as pessoas falarem, e um dia eu me perguntei, será que um dia eu vou ter coragem de falar sobre isso? Chegou a hora, Yara. Você sabe que você vai curar muitas pessoas, né? Porque as Obrigada. pessoas lhe veem dessa forma, amiga, como você está aí hoje, Obrigada, apesar de tudo que foi passado. E é exatamente isso, fazer ressignificar aquilo. Obrigada, minha amiga.
Pra gente não ficar parada, estagnada em um lugar? Eu fui uma criança que foi abusada sexualmente. Eu fui uma mulher que sofreu um estupro depois do meu terceiro filho. Eu já tinha 28 anos. Minha filha tinha somente 3 meses. E foi uma experiência horrível. Foi uma experiência, eu inclusive cito essa experiência no livro e digo assim: hoje a palavra resiliência é uma palavra que está em alta no vocabulário cultural, no vocabulário escrito, no vocabulário falado, nos consultórios psicológicos, nas escolas. Não existe resiliência certa para quem um dia sofreu um estupro. Você pode até querer se libertar e esquecer, mas a resiliência não vem, não. Então eu digo assim para você: encefalite foi o resultado de toda essa gama de processos estressantes que foram infiltrados nos meus neurônios, no meu sistema nervoso. E aí essa coisa foi crescendo, crescendo, e eu sempre levando a vida com um sorriso. As pessoas sempre diziam: nossa, Yara, como você é uma pessoa alegre, como você é uma pessoa brincalhona. Talvez por trás dessa alegria, dessa brincadeira. Lembra na sala de aula? Sim. Nós duas colegas, as pessoas diziam: mas essa Yara é engraçada. Talvez por trás daquela graça estivesse um pouco já dessa construção, porque a encefalite é uma doença construída. E aí um belo dia, eu morando fora do Brasil, eu digo: talvez eu esteja viva por isso, porque dizem que a encefalite é uma doença difícil de ser encontrada, porque ela vem do vírus do herpes, mas quando ela vem para o corpo de alguém, ela não é encontrada facilmente. Em mim foram feitos milhares de exames. Exame de sífilis, exame de até AIDS foi feito em mim, para saber que doença é que eu estava. E eu estava num hospital fora do Brasil, nos Estados Unidos. E aí, quando encontraram, bom, a mulher está com encefalite viral herpética, tem no máximo 3 dias de vida. Meu Deus. E eu estava lá, somente eu e a minha filha. Minha filha só tinha 19 anos. E aí minha filha entrou em pânico, começou a falar com a família aqui no Brasil. Eles sugeriram uma cirurgia para injetar a medicação em cima do herpes, que o herpes, você vê, se nasce na boca, se nasce na genitália, é uma coisa extremamente dolorosa. Você imagine isso tomando conta do seu encéfalo. E aí queriam fazer a cirurgia para chegar lá. Meus filhos não autorizaram. E por isso que eu fiquei 13 dias em coma. E quando os médicos queriam desligar os aparelhos, a minha filha dizia: não desliga, porque a hora da minha mãe não chegou. Minha mãe ainda não completou o ciclo dela aqui nessa terra. E ela dizia para mim assim: mãe, quando a gente se reencontrou depois, ela dizia: mãe, tinha dias que eu olhava para você assim e eu dizia: meu Deus. Mas eu não queria que ele te levasse, eu queria ficar ali, te admirando. Mesmo que você tivesse, como ela disse, eu já tinha cheiro de morta. Cheiro de morto, mas ela pegava na minha mão, orava, cantava. Minha filha canta lindamente. E eu sobrevivi. Sobre a experiência fora dali, se eu tive alguma experiência no meu estado de coma. Isso, se você teve alguma experiência, tipo espiritual, ou a percepção diferente assim de vida. Eu sou uma pessoa evangélica, eu leio muito a Bíblia, eu escuto muitas coisas, mas eu vou dizer para você. Quando eu fui embora,
João Pedro só tinha 4 anos de idade. E ele dizia para mim assim: não vai embora, minha Dinda. Você pode morar na minha casa. Porque aí eu já estava separada do meu ex-esposo. E aí ele deu várias sugestões. Tinha um trailer embaixo da casa dele, lá na garagem. Ele falou: eu vou pedir para o vizinho do papai para você morar naquela casinha. E no lugar que a gente for, a gente põe no nosso carro e a gente te leva para onde a gente for. Então, acho que essa minha ligação com João Pedro é muito mais espiritual do que terrena. João Pedro, eu vi o meu menino lá naquele hospital passar, dar assim um tapinha. Levanta dessa cama, Dinda. Você já está dormindo muitos dias. Que coisa linda. Eu tenho uma outra sobrinha que é enfermeira e que a gente se dá muito bem. Ela passa com a prancheta de enfermeira e diz: minha tia, já traga o seu remédio. E a maior de todas. Quando eu retornei adoentada, meu irmão preparou uma equipe médica aqui para me receber. E eu fui muito bem recebida quando eu voltei. Assim, meio fora de mim, porque eu perdi muito do meu cognitivo. Escrevi o livro, graças a Deus. Muito obrigada, meu pai. Eu consegui, vou fazer outros. Porque eu perdi muito do meu cognitivo. Aí uma amiga foi me visitar. E essa minha amiga amava uma pessoa, eu acompanhei esse grande amor. Quando ela foi me visitar, aí eu perguntei por ele. Quando eu perguntei, ela parou seriamente e falou assim: você não soube, Yara? Ele já morreu, tem 2 anos. Quando ela falou assim, eu me lembrei. Enquanto eu estava no coma, eu me vi no hospital que eu estava, só que ao invés de verdinha, como eram as paredes, elas eram brancas, límpidas. E as camas estavam em L. Eu numa e ele na outra. Aí ele sempre foi aquele homão bonitão e tal, ele olhou para mim e falou assim: menina, o que você está fazendo aqui? Meu Deus. Volte para casa, aqui não é o seu lugar. Eu passei por isso. Deus é sensacional. Sensacional. Deus é tudo o tempo todo ele é tudo. Verdade. Minha amiga, eu falei pra vocês que ia ser forte esse podcast hoje. Vocês estão pensando que é brincadeira? O negócio aqui é... Eu cheguei e me arrepiar. Minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Você falou, né, que você foi morar nos Estados Unidos e tal. E você também me falou que você passou 20 anos sem abraçar sua filha. Como foi isso? Não chore, porque não vai ficar bonita você chorando, tá? Como foi viver isso mesmo? Você falou, justamente porque você falou agora, né, sobre o tá lá, de sua filha tá lá, mas que você passou 20 anos sem abraçar ela. Como é isso pra você? Eu não passei. Deus segurou minha mão e fez comigo esse caminho. Porque você parir um filho, educar, se mudar de país com a ideia de levar todos os seus filhos para viver uma vida diferente. E eu não consegui levar os outros 2. Só consegui levar a minha filha mais nova. Quando eu fiquei doente, a encefalite, para sair do hospital, disseram: precisamos da passagem. Nós não vamos liberá-la daqui de qualquer maneira. Eu preciso da passagem. Nós precisamos da passagem para garantir que ela vai voltar para o Brasil. Porque enquanto pessoa ilegal nos Estados Unidos, eu não poderia ir para casa sozinha. E você morou lá 3 anos. Aí eu voltei para casa com a passagem para voltar para o Brasil. Foi só os dias, assim, 2 ou 3 dias que nós tivemos para arrumar a bagagem e eu retornar. Quando eu vim para cá, quando eu encontrei com a minha filha, 20 anos depois,
Aí a gente vai ter que abrir um parêntese enorme, porque é muita história para contar. Eu só vou dizer para você assim: reencontrar minha filha não foi como se ela tivesse nascido outra vez. Foi como se eu tivesse nascido de novo. Reencontrar minha filha naquele dia foi algo que me transformou completamente. Eu devo a duas pessoas. Uma pessoa divina, que é Deus, e ao meu marido, João Borges, meu marido atual. Que foi ele que me proporcionou essa ida aos Estados Unidos. Em sendo casada hoje com uma pessoa do nível dele, não é nível riqueza, doutorado, profissional, não é nada disso não, tá? Ele vem de uma turma que o povo nos Estados Unidos respeita muito. Eu vi isso na hora de tirar o passaporte. Seu João, o senhor é aposentado da aeronáutica? Sou, sim, senhor. O moço fechou o passaporte, entregou e disse: pode marcar sua passagem, seu João. Meus parabéns por ser um defensor da sua pátria. Oh, eu fiquei assim, sabe? Não foram 3 minutos e o visto de João foi concedido. Sim. Se o visto de João foi concedido, o meu automaticamente foi com ele. Porque aí nós tínhamos casado recentemente e partimos para os Estados Unidos e foi ele e Deus que me levaram para minha filha. E aí é uma outra história. Ela tem um filme, um vídeo, que é o reencontro de nós duas, que é algo assim, fora do normal. Ela passou esse vídeo na igreja, a igreja estava lotada, todo mundo chorou. Então você ressignificou essa dor, minha amiga. Completamente. E aí, assim, sempre que eu posso, eu me programo para uma vez por ano eu retornar para ver minha filha. Porque, de qualquer forma, eu a vi depois de 20 anos, mas eu deixei uma menina de 19 anos e reencontrei uma mulher de 42, casada, com 2 filhos, um filho já pré-adolescente. Então, eu encontrei outra pessoa, que não foi a pessoa que eu fiz. Eu fiz a menina e deixei lá. E quando eu reencontrei uma mulher que não foi eu que fiz, mas que tá lá, ela tá bem feliz, tá ótima, graças a Deus. Tenha certeza que foi você que fez. Agora, ela teve que ter outros caminhos. Sim. E isso aí, realmente, só Deus vai poder te mostrar um dia. Amiga, você falou, né, de escolhas, de recomeço, de muitas coisas, a gente conversando, e você falou que aos 54 anos, né, hoje você tem 70, que como eu te falei, parece 50, mas tudo certo, que você decidiu voltar a estudar. E o que foi que te moveu isso? Esse voltar a estudar com 54 anos? Voltando dos Estados Unidos, recuperando de uma encefalite. Estava abrindo em Itabuna FACSU e FTC. Aí as pessoas diziam, eu escutava a televisão chamando para ir fazer vestibular, e alguém me disse assim, que nada, nem precisa, basta você deixar cair a sua identidade que eles pegam. Mas você sabe que não foi assim. A gente teve que fazer vestibular, a gente teve que estudar. Sim. E como não somos burras, passamos bem. E eu fiz FTC, eu fiz FACSU e eu fiz IAN, que é a Faculdade Adventista. Eu passei nas 3. Aí eu falei, nossa, não fiquei boba, não. O cognitivo foi atacado, mas não muito, porque eu passei, eu fiz 3 vestibulares e passei nos 3. Aí fiz o escravo de Jó. Para onde eu ia? Aí deu psicologia. Aí eu fui, comecei psicologia, mas por motivos que eu não vou falar aqui, vou falar o nome só de um instrumento, trombeta. Eu saí da psicologia e atendi minha mestra, Josefina Castro. Ela disse, Yara, você é uma
pedagoga natural. Vem fazer pedagogia. Aí eu passei para transferir para pedagogia e assim eu transferi para essa escola lá no Recôncavo e me formei professora. Graças a Deus. Sou uma professora. Que bênção, que maravilha, hein? E aí? Sou uma professora que foi aposentada por um câncer. Sim. Tive um câncer de mama e fui aposentada. Mas a professora que gira, que rola, que mexe, remexe, a professora está aqui, viva. Eu tenho 8 alunos na minha casa, com muito carinho, com muito amor. Eu sou professora de reforço escolar. Então, para as pessoas aí que acham que não tem como fazer, fala para elas o que é recomeçar, mesmo com 54 anos. Gente, não é difícil, não. Recomeçar aos 54 anos é querer, poder e ser. É qualquer momento, né? É qualquer momento. Basta querer, ter coragem e enfrentar. Amiga, você falou aí várias vezes sobre o câncer. Quando você recebeu o diagnóstico de câncer, que foi o de mama, o que passou pela sua mente? Você chegou a pensar em desistir? Pensei. E o que foi que te fez escolher viver? Deus. Eu morava numa casa. Ó, aqui a gente pode ser, viu? Eu sei. É exatamente por isso que muitas vezes as pessoas falam assim: ah, ela não é corajosa, ela não é forte, amiga. Mas olha só. Eu sou tão corajosa que eu vou chorar, assim. Exatamente. A coragem é essa, é a coragem de sentir, de ser de verdade. Receber um diagnóstico de câncer, Luciana, não é uma coisa boa. Eu falo isso todo dia, que muitas vezes a gente chega pra pessoa e fala assim: ah, eu imagino sua dor. Não imagina. Ninguém imagina. Ninguém sabe. Ninguém sabe o tamanho. Porque cada dor é única. Sim. E só por isso que eu falei pra você aqui no início. Eu não tinha nunca como te apresentar. Porque só quem sabe a dor e a felicidade de ser você é você mesmo. Você sabe que eu amo você muito e não é de agora, amiga. Eu sei, Lu. E você disse que estava preparada pra gente falar isso, mas você pode sim chorar. Posso. Então, Porque é assim, justamente você passar mesmo esse choro, passar a fortaleza. Porque a gente só é forte quando a gente é quem é. exatamente. Então, eu fui eu mesma. Eu tinha um cabelo que Luciana aí sabe. É, Eu maravilhoso. sou descendente Mas hoje é de linda índio. ainda. Eu sou descendente de índia. Cabeleira aqui. Então eu tinha aquele cabelão, aquela cabeleira linda e maravilhosa que Verdade. eu mesma gostava do meu cabelo. Acho que era a coisa que tinha em mim que eu mais gostava, era o meu cabelo. E quando eu fui pro médico, que ele me disse: você vai tomar uma medicação, Yara, que vai mexer muito com você. Eu tô vendo aí, você gosta muito do seu cabelo, né? Eu falei: gosto, doutor. Porque eu puxei aqui de lado, fazia e refazia a trança. Fazia e desmanchava. Aí ele falou: você gosta muito do seu cabelo. Eu falei: gosto, doutor. Mas ele disse pra mim assim: quando você começar a tomar a medicação, no 14º dia, seu cabelo vai começar a cair. Mas como assim? Que você sabe, doutor? Ele disse: não, é porque a medicação é forte. E no 14º dia ela ataca assim tudo de dentro para fora. Então caíram todos os meus pelos, todos, até os cílios. Eu então olhava assim e dizia: foi nesse momento que eu fraquejei, que você perguntou, você pensou em desistir? Não é desistir assim, parar de viver por mim mesma, não. Eu pensei: nossa, gente, eu tô com uma doença que pode me matar. Aí eu morava numa casa
em frente, escancarada para o mar, que uma amiga me deu para morar. Quando eu estava buscando, quando eu estava assim, no início da descoberta. Aí, quando eu descobri, ela me levou para essa casa, que você abria assim as portas, você tinha uma visão 360 graus, lá em Cabralha. Muito, muito, muito espetaculosa. Então, eu levantava de madrugada, eu debruçava na varanda e ficava apreciando o mar, principalmente em noites de lua. E aí eu perguntava a Deus por que eu fui a escolhida. E a resposta era imediata. Toda vez que eu ia que fazia a pergunta. Porque você pode. Porque você aguenta. Porque você sabe ser essa pessoa que vai superar essa coisa que está aí dentro de você. E eu superei. Há 10 anos atrás. Eu tô aqui. Cabelinhos brancos, não tão fartos como antes. Mas eu superei. Eu vivi, eu sofri, eu venci. E aconteceu uma linda coisa por isso. Quando eu me vi sem a mama, sempre que eu me vejo, que eu me vejo em frente a um espelho, claro que eu me assusto. Tem 10 anos, mas eu me assusto. Eu não coloquei prótese. Eu preferi ficar desse jeito aqui, sem a mama. Aí eu dizia para mim assim, até quando eu vou viver? Jesus, até quando eu vou suportar isso? Aí Jesus responde para mim assim, até quando você quiser, porque eu tô aqui, segurando sua mão. E é segurando nas mãos de Jesus que eu venho esses 10 anos. Nesse Sou processo, né, amiga? muito grata à equipe médica, muito grata. Muito grata à minha família, aos meus amigos. Meu irmão me segurou na mão e me embalou com a esposa dele. Me botou dentro da casa dele e buscou de todas as formas me fazer feliz. De todas as formas. Ele fez o que ele pôde, ela fez o que ela pôde e o que ela não podia mais. Com os cabelos cortados, porque eu cortei baixinho para não sentir a queda. Então eu cortei e eles foram doados para o GAC. Que seja feliz a pessoa que estiver usando meu cabelo. Com certeza, pode ter certeza. Então, eu fiquei com o cabelo curtinho e eu estava debaixo do chuveiro, que assim passou a máquina 2. Bom, não vou ter problema, né? Quando ele cair. Mas no primeiro banho que eu fui tomar, banho assim de cabeça, lavar, esfregar, passar shampoo, foi muito horrível. Eu sentia coisas pinicando o meu corpo. O susto. E aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? Quando eu olhei para o chão, aí eu comecei a gritar. Aí eu estava na casa da minha cunhada. Minha cunhada, minha filha, minha irmã, minha comadre. Aí ela chegou rapidamente no quarto, me enrolou e disse, vem aqui. Aí me levou para o quarto dela. E no quarto dela, ela pegou o cortador de cabelo do pai dela. E aí ela passou na minha cabeça, pedindo para eu respirar fundo. Respire fundo. E aí ia passando. Aí passou e aí pelou. Aí eu fiquei sem nenhum fio de cabelo. Pronto, aqueles pequenininhos que caíam, eu não sentia. Eu fiquei carequinha pouco tempo, depois começaram a nascer. Eu olhava e eu achava engraçado, porque parecia cabeça de criança, nascendo assim aqueles cabelinhos, os cachinhos. E agora, se eu não tivesse nunca cortado, eles estavam maiores do que quando eu precisei cortar. Você ressignificou, minha amiga. E a partir disso que veio, não é isso? Quando você fala assim, aí nasceu quem? 60 palavras? Olha ele aqui, pega ele aí pra nós. Olha aí, ó como ela
ressignificou. E eu tô mostrando isso para vocês justamente para poder depois vocês comprar, né, o livro dela, lançamento vai ser dia 10. Pois é. Adquirir o livro dela porque tá tudo aí, gente. Eu não falo muito do câncer, não 60 palavras, porque era assim. 60, vou te dizer rapidinho o que é 60 palavras. Como eu ia fazer 60 anos, e eu tinha muita vontade de fazer, de publicar um livro, eu disse, eu já sei. Eu vou fazer 60 anos, vou escolher 60 amigas, não tinha amigo pelo meio não, só tinha amiga. Eu fui bem feminista naquele momento. Eu disse, eu vou convidar 60 amigas e elaborei uma festa. Pensa na festa. Ia ser num hotel bacaninha que tem lá em Cabralha. E eu ia colocar essas 60 amigas dentro da minha casa e vamos fazer 60 anos. Com 59 anos, eu recebi o diagnóstico. E aí, 60 palavras ficou parado por 10 anos. Eu terminei ele 9 anos e pouquinho. Mas esse livro, ele representa, não representa, assim, uma cura, uma missão sua, uma entrega? Mulher, você fala as minhas palavras? O que é 60 palavras para mim? 60 palavras para mim é missão. Mulher, você tem esta missão. Cumpra. Mulher, você precisa ressignificar tudo em você, porque agora você é outra pessoa. Ressignifiquei. Mulher, você precisa entregar. Se entregue. Senta aí na frente desse computador e começa a escrever. Depois você corrige. Aí eu fui igual uma doida, escrevi. Depois coloquei uma pessoa para corrigir aí. 60 palavras, tá aí. Então, assim, por que você acredita que esse livro só pode realmente nascer agora? Porque nada acontece fora do poder de Deus. É isso mesmo. Nada. E você disse que nada acontece sem a aprovação de Deus, né? Você acabou de falar aí agora. Como sua fé te sustentou nos momentos mais difíceis? Como foi viver essa fé? Viver a fé, Luciana, é uma coisa muito... Eu quero ser bem simplista na resposta. Joelho no chão e oração. Ah, mas nada disso, porque é o meu jeito. Cada pessoa acredita no que quer e como quer. Nós conversamos sobre isso aqui, não foi o que eu falei pra você? Eu acredito em Deus. Os nossos propósitos e no poder da oração. No pó. E no poder da oração. Eu creio em Deus e no poder da oração. É isso aí. Então, pra mim é isso. Você me falou lá atrás, né, que você questionou ele, né? Perguntava por que eu, Deus, né? E o que significa hoje viver assim, essa entrega com Deus, assim? E... tudo. Sem Deus eu não sou nada. Não somos nada. Sem Deus eu não sou nada. Amiga, depois de tudo aqui, o que é pra você simplesmente ser? Pensar e agir sob o meu comando. Ninguém faz por mim, ninguém pensa por mim, a minha vida é minha. É meio egoísta a minha resposta, mas eu acho que é por aí. Eu não me deixo levar por pensamento de ninguém. Eu não ajo porque fulano acha que deve ser assim. No meu livro tem uma história que eu coloquei na dedicatória. Ria, se divirta. Mas você foi cirúrgica agora. Não podemos realmente ser alguém por conta do outro. Não podemos. Não podemos. O que você diria aí para as mulheres que ainda vivem presas em dores, traumas, histórias que nem elas mesmas escolheram, mas que vivem? O que é que você diria para elas? De uma forma bem verdadeira e real. Vá para frente do espelho, olhe muito bem para você, olhe para os seus olhos, olhe para os seus cabelos, olhe para o seu corpo.
se aceite e viva feliz. Isso é o poder do Simplesmente ser. Minha amiga, se você pudesse deixar uma mensagem para aquela menina, a menina que você foi, o que você diria para ela? Continue seguindo com Jesus. Segure na mão dele e vai. Tem aquela parábola do pés na areia. Uma pessoa ia caminhando, digamos, eu, Yara Sofrida, ia caminhando com Jesus, como tem em alguma parte do livro, que eu falo que pisei em espinhos, andei por deserto, que chegou a queimar os meus pés, mas eu consegui vencer a caminhada. Então, assim, continuando na parábola, caminhar com Jesus e sentir a presença dele, você ia vendo ali as caminhadas dele ao seu lado. Ai, que bom, Jesus está aqui do meu lado. Mas depois começou a ficar tudo muito cansado. Ai, Deus, onde é que você está? Eu não aguento mais. Aí Deus disse, filha, eu estou te carregando no colo. É por aí. Eu quero somente que todas as mulheres que estejam assistindo, que possam, que tenham a capacidade de ensinar essa premissa tão valiosa para os seus. Eu tenho 8 netos, eu quero que os meus netos acreditem que sem Deus nada poderá ser realizado. E que as escolhas que eles fizerem, que essas mulheres que estão nos escutando, as escolhas são tudo. Porque se você não escolhe para onde ir, você não vai ter a essência de ser. Não vai. Amiga, me diga uma coisa. E para aquelas que tá te ouvindo e sente que perdeu de si mesma? Meninas queridas que nos ouvem, se vocês puderem fazer terapia, escolha um bom psicólogo e faça. Mesmo que seja online. Busquem dentro de você o melhor que vocês têm e bota isso para fora. Seja o que for. Depois do câncer, quando eu estava me sentindo com a autoestima em baixa, porque eu não tinha mais uma mama, eu comecei a fazer o processo inverso. Comecei a sentir mais Deus dentro de mim. Eu falei, meu Deus, quantas mulheres não conseguiram passar pela experiência? Quantas delas não conseguiram? Eu tenho bem aqui, desculpa, Lu. Margarete Lobato, uma amiga que eu tive em Nova York, que era assim, pau para toda obra. Eu não sabia falar inglês quando eu cheguei. Ela dizia, a minha amiga, não se preocupe, eu vou te ajudar em tudo. Quando eu estava 5 meses fazendo tratamento do câncer de mama, Margarete descobriu um câncer e não quis tratar. Com 8 meses ela morreu. Dilza Sobral, amiga de adolescência em Camaquã e avó paterna da minha neta Marina. Uma grande perda. Vera Magnavita, amiga e irmã, quem em alerta me disse, corre, isso é um câncer. Todas se foram enquanto eu buscava a cura. Deus as acolheu em um lindo lugar. É sobre isso, gente. É sobre querer, fazer e ser. Ai, minha amiga, que lindo. Meu coração tá aqui. Quente. É sobre isso. Hoje a gente
não encerra, né? A gente honra essa pessoa, só que Muito antes obrigada. de encerrar e antes de honrar, eu quero que, Yara, hoje você sente que está vivendo realmente só essa aí, para você finalizar aqui. Você sente que está vivendo o poder de simplesmente ser hoje? Totalmente. Totalmente. Hoje eu sou uma pessoa que tenho as minhas mazelas de vida, tenho comorbidades pós-câncer, pós-encefalite, e para completar tudo isso, eu tenho a doença da moda, Ainda, que é né? nela que o próximo livro está mais ou menos centrado, fibromialgia. Para quem não conhece, não sabe. Para quem não conhece e não sabe, é uma dor crônica, difusa, como dizem os médicos, nas palavras médicas, é uma dor que toma conta do seu corpo inteiro. Você não sabe onde ela começa, nem onde ela termina. É uma dor que tira todo o seu prazer de viver. Tira. Mas aí me conta agora, o que é que você faz com isso? Porque quem te olha aqui, Não tá vendo isso que eu tô, doente. pronto, é isso que eu tô falando. Entende porque eu falei que eu não podia te apresentar? Entende porque a gente não pode falar do outro só pela nossa ótica? Nós não sabemos e nunca vamos saber. Então precisamos ser de verdade. Quando ela passa isso aqui agora e que ela está passando por isso, tem como ajudar outras pessoas que acreditam que essa doença, muita gente fala que não é nada, né? Que não é nada, que é piti, Isso. que é dengo, que é coisa de mulher preguiçosa que não quer mais trabalhar. Eu já ouvi muitas pessoas falar disso, com muitas pessoas, não só com mulher, como homem também. Eu somente respondo, não é preguiça, não é querendo aconchego, não é querendo mais carinho, não é querendo... Não, é fadiga mesmo, é dor mesmo, é se sentir nada, e eu vou dizer uma coisa que talvez não agrade muito a todos. Um dia, orando, eu falei com Deus, me leva embora. Nossa. Porque essa dor eu não aguento mais. Nossa. Eu aguentei ter um câncer e curar, eu aguentei as quimioterapias, eu aguentei as radioterapias. Mas entre fibromialgia e um câncer, eu quero outro câncer, se eu puder escolher. Meu Deus. Que dor, amiga. É isso. Eu choro de novo. Porque é muito ruim de viver essa dor, é muito ruim. É muito ruim quando você vê assim as pessoas famosas que eu vi, fulano de tal das quantas já foi no encontro, não sei quem lá já foi no Ana Maria, não sei quem já foi para a Record. Aí todo mundo dá atenção. Mas quando é uma pessoa aqui do seu cotidiano, você não acredita muito na pessoa. Você foi agora onde eu quero deixar o meu recado. Ela trouxe algo para nós pararmos, olharmos tanto para dentro da gente como para o próximo, de uma forma com amor mesmo, e saber que a dor do outro nunca vai parecer com a nossa dor. A gente hoje não encerra, a gente honra o tempo, honra a conversa, honra tudo aquilo que foi liberado aqui através de Yara. Yara, que presente ter você aqui, amiga. Não foi só um bate-papo, foi uma direção, foi consciência e foi cura sendo acessada através das palavras simples, mas profundamente verdadeiras vindo de você. Eu tenho certeza que quem ficou até aqui não saiu do mesmo jeito, nem nunca vai sair, né? De como entrou nesse podcast. Quando a verdade encontra o coração, né? Ela transforma. A verdade sempre vai transformar o próximo.
Gratidão, minha amiga, por sua disponibilidade, pela sua verdade e pela sua coragem de ser quem você é. Isso inspira e isso liberta. Amém. E a vocês, até o nosso próximo podcast. Um beijo grande no coração. Eu quero somente saudar.